Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube, canal que é dedicado a 100% a finanças pessoais e investimentos. Eu sou o Daniel e neste vídeo vamos falar sobre do Yen e a intervenção do Banco Central japonês para segurar a sua moeda. E esta raridade deste evento monetário foi a razão principal para eu trazer aqui isto para o canal. E eu tenho a dizer que para operar Forex, eu, pelo menos na minha forma de operar Forex, é sempre com uma base de análise fundamental e só depois é que procuro a análise técnica para perceber entradas e saídas em pares cambiais. Claro que outras pessoas, outros investidores terão outras estratégias, se calhar não usam a análise fundamental, é apenas a minha estratégia. Olha, e vamos aqui começar a análise. Primeiro houve aqui um evento muito grande que foi o iene japonês teve que ir para um mínimo de 3 décadas em relação ao dólar, levando o Banco Central do Japão a intervir para apoiar a sua moeda pela primeira vez desde 1998. Portanto, podemos ver que há aqui mais de 20 anos que o Banco Central japonês não intervia no mercado. Um pequeno reparo, o Japão tem sido amplamente criticado pelos seus parceiros comerciais por tolerar e por vezes até encorajar um iene enfraquecido para beneficiar as suas exportações. É um tema recorrente em todas as cimeiras que o Japão participa, especialmente no G7 e no G20. Responder a 5 questões sobre a queda da moeda japonesa e o porquê da intervenção do Banco Central japonês. Ora, a primeira questão que se coloca é porque é que o iene está tão fraco? A principal razão é o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, enquanto que as taxas de juros japonesas permanecem muito baixas. O Banco Central mantém um teto de 0,25 no rendimento dos títulos de tesouro há 10 anos. No caso dos Estados Unidos, há títulos de tesouro acima de 4%. Ora, um investidor prefere colocar o seu dinheiro em títulos de tesouro que melhor remuneram o capital. 0,25 versus 4% é óbvio para onde está a fluir o dinheiro. Para além deste motivo, existe um déficit comercial que está a piorar a cada ano que passa, colocando pressão nas contas japonesas. A segunda questão prende-se com porque é que o Japão não aumenta as taxas de juros, como estão a fazer a maioria dos países à escala global. O governador do Banco do Japão disse repetidamente que a longa luta contra a deflação ainda não estava concluída. Este período de deflação que durou décadas criou um trauma, a meu ver, na condução da política monetária. E havendo sempre medo de voltar a entrar neste período de deflação. Ora, embora a inflação recente tenha acelerado para além da meta dos 2%, o Banco Central diz que é uma tendência que não é sustentável e espera que a inflação fique abaixo da meta dos 2% a partir de abril de 2023, insistindo que são necessários ganhos salariais mais fortes para garantir uma inflação estável. Sobre a queda em si, expressou preocupação com o enfraquecimento abrupto do iene, mas deixou bem claro que esta queda não fará que o Banco Central do Japão mude a condução da política monetária. E esta expectativa de manter a taxa de juro muito baixa levou a que os investidores vendessem ainda mais os seus ienes. A terceira questão é o que é que significa um iene fraco para a sua economia. Para quem gosta de investir no mercado japonês, existem dois lados, um lado positivo e um lado negativo. Geralmente, uma moeda mais fraca, neste caso o iene, ajudou as grandes empresas japonesas com operações fora do país a aumentar os seus lucros. Em parte, graças à queda do iene, os lucros corporativos do Japão subiram para níveis mais altos desde 1954. Em contrapartida, tivemos neste período de apresentação de resultados nos Estados Unidos, onde vemos que várias empresas apresentam lucros menores devido à valorização do dólar, isto é, na conversão de moeda estrangeira para depois para dólar, o lucro diminui. No caso japonês, a queda do iene leva a aumentos nos lucros corporativos. Por isso, quando vemos um lado negativo nos Estados Unidos, vemos um lado positivo no Japão. Para além deste aspecto positivo, uma moeda fraca ajuda sempre o turismo, aumentando o poder de compra
dos viajantes. Para quem quiser viajar agora para o Japão, certamente terá um poder de compra maior. Para o lado negativo, um iene desvalorizado torna as importações de energia e alimentos mais caras, atingindo consumidores cujos salários não acompanham o aumento do custo de vida e aumenta o descontentamento generalizado da população. Para combater este gap no custo de vida e dos salários, o Primeiro-Ministro, que apoia totalmente a política monetária do Governador do Banco Central, já afirmou que irá aumentar os gastos do governo para limitar o impacto dos preços mais altos. Isto diferencia o Japão de outras grandes economias que se concentram na política monetária para combater a inflação. O caso japonês é totalmente diferente, que é manter as taxas de juros baixas, mas um orçamento totalmente expansionista para colmatar quebras no consumo e impulsionar o consumo interno. De salientar que o Japão precisa de importar quase tudo o que consome, sendo altamente deficitário na produção de energia e de produção agrícola. Por isso é que a questão que eu tinha referido anteriormente sobre o déficit comercial preocupa a longo prazo as projeções da economia japonesa. A minha quarta questão é: a intervenção é uma boa ideia? Há muitos analistas que consideram que sim, outros analistas consideram que não. Eu tenho uma visão mista entre os dois. Embora a intervenção seja uma maneira clara do Banco Central dizer aos especuladores que não vão permitir que a moeda entre em queda livre, esta será apenas um período temporário. A meu ver, a menos que os fundamentos económicos que impulsionaram a tendência de queda sejam abordados e sejam revistos e haja uma reforma mais geral da economia, se não houver estes fundamentos alterados, a moeda a longo prazo ou de médio e longo prazo tenderá a manter a sua tendência de queda em relação a outras reservas estrangeiras. Para além deste aspecto negativo, também temos aqui uma inversão que é as reservas cambiais do Banco Central geralmente existem para proteger a economia no caso de um grande choque financeiro ou de um evento inesperado. Os tão famosos cisnes negros podem aparecer na economia mundial e não para sustentar artificialmente a moeda. Ora, para intervir no mercado e assegurar o iene, o Banco Central japonês tem que vender moeda estrangeira, tem que vender outras moedas, dólares, euros, yuans, rublos, de forma a sustentar a sua moeda, levando a uma procura artificial da moeda e levando à sua valorização. Portanto, os fundamentos do Banco Central, ou as funções do Banco Central, estão a ser um bocadinho adulteradas para acudir numa situação de emergência. A meu ver, quando existe uma grande redução de reservas cambiais estrangeiras no Banco Central, nunca é um bom sinal do estado da economia no geral. A última questão que eu vou colocar e que vou responder é: o iene pode cair ainda mais? E a minha resposta é simplesmente depende em grande parte de quão alto a Reserva Federal norte-americana aumentará as taxas de juros. Porque quanto maiores forem os rendimentos dos títulos de tesouro norte-americanos, maior será a diferença de taxas entre o Japão e os Estados Unidos. Como eu já tinha referido, o Banco Central japonês irá manter nos 0,25 durante muito tempo. A Reserva Federal norte-americana já avisou que irá subir as taxas de juros sempre que achar necessário. Portanto, há aqui um gap muito grande que vai ser criado. A especulação de uma eventual mudança da política monetária existe, mas diminuiu, principalmente depois do Banco Central ter mostrado repetidamente um compromisso em defender o limite do rendimento dos seus títulos de tesouro. A meu ver, a queda do iene pode parar quando os investidores terminarem de precificar os aumentos das taxas de juros nos Estados Unidos, ou quando os Estados Unidos entrarem numa recessão. Isto é, o iene só vai conseguir subir de duas formas: ou mudando os fundamentos da sua economia, ou com o enfraquecimento do dólar, porque assim que os Estados Unidos entrarem em recessão ou a Reserva Federal norte-americana começar a descer taxas de juros, o dólar vai enfraquecer, vai perder o seu valor, as pessoas colocam o dinheiro no outro lado. Portanto, eu fico um bocadinho preocupado quando certamente os fundamentos da economia demoram muito mais a ser alterados. Portanto, o iene tenderá a subir no médio e longo prazo com o enfraquecimento do dólar, mas o enfraquecimento do dólar não corresponde a um fortalecer da economia japonesa. Pelo contrário, só porque o outro perdeu. E nós, para investir, temos que ter noção que temos que investir em locais que sejam realmente robustos e que tenham capacidade
para enfrentar as tempestades. E, a meu ver, a economia japonesa não tem as ferramentas necessárias neste momento para enfrentar tempestades futuras. Bem, estas foram as minhas 5 perguntas e 5 respostas sobre a queda do iene. Bom, espero que tenham gostado do conteúdo. Aproveitem para apoiar o canal com um like, com um comentário e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem pitada dos próximos vídeos.